Eu sei que isso parece loucura e não sei mais para onde ir. Algo aconteceu no fim de semana que não consigo explicar totalmente e, para ser honesta, não tive uma noite inteira de descanso desde então. Tentei dizer a mim mesmo que isso é apenas meu cérebro ficando sem cafeína. Mas quanto mais afasto as dúvidas, mais inquieta me sinto. Algo está errado com meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Tenho 3 meninos maravilhosos. James tem 8 anos e Braxton tem 6. Não me lembro de Dylan. Vejo fotos dele na geladeira, sorrindo e jogando bola com o pai. Ele estuda na mesma escola que seus irmãos mais velhos. Ele é um ótimo garoto, desde os poucos dias que o conheço. Mas antes de sábado não me lembro de ele fazer parte da nossa família. Sábado foi estranho, para dizer o mínimo. Havia uma frente fria se aproximando. O boletim meteorológico dizia que haveria chuva misturada com granizo. Tivemos que cancelar o treino de beisebol por causa da mudança desagradável, mas ninguém parecia realmente preparado para o nevoeiro. Estávamos saindo do campo quando vi aparecendo do nada vinha do sul. Era denso, tanto que o trânsito parou. Meu marido tentou sair e ver se havia uma maneira de contornar isso, mas ninguém conseguia ver nada por quilômetros. Estava muito frio, mais frio do que você esperaria. Os meninos estavam reclamando por causa disso e mesmo permanecendo no carro, eu não me sentia confortável sentada ali no meio do nevoeiro. Algo estava errado com tudo isso. Todos podiam sentir isso, mas ninguém disse nada. Braxton e James reclamaram por 1 minuto sobre toda a situação e então tudo ficou em silêncio total. O próprio tempo pareceu parar. Lembro-me de dizer-lhes para ficarem quietos enquanto tentávamos avançar centímetro por centímetro. Foi um pouco estressante não ter certeza do que estava a poucos metros de você. Meu marido finalmente anunciou que conseguia ver a borda da nuvem e apertou a ignição. Eu disse aos meus meninos que finalmente estávamos voltando para casa e então vi algo no espelho. Um terceiro filho. Eu gritei. Meu marido pisou no freio. Que diabos, Shai? Achei que íamos sofrer um acidente. Eu estava olhando para o terceiro filho no banco de trás e todos na minha família olhavam para mim como se eu fosse louca. Quem é você? Eu sussurrei. A pergunta para mim parecia algo que qualquer pessoa sã faria. Eu deveria ter percebido que a sanidade abandonou nossas vidas no momento em que a neblina chegou. O menino falou. Mãe, sou eu, Dylan. Você está bem? Olhei para meu marido em busca de respostas e ele ficou igualmente preocupado, verificando minha cabeça em busca de sinais de hematoma. O que está errado? Você está se sentindo bem? Perguntou ele. Eu não sabia o que dizer, então esperei até chegarmos em casa e os 3 meninos estarem dormindo. Vincent, eu sei que isso parece loucura, mas não me lembro de ter 3 filhos. Quando entramos naquela neblina, só me lembro de Braxton e James, sussurrei enquanto nos preparávamos para dormir. Meu marido não conseguia acreditar. Ele me mostrou fotos de família de todos nós. Acho que precisamos agendar uma consulta médica. Isso não é normal, disse ele. Mas ele não quis dizer para o terceiro filho, ele quis dizer para mim. Foi difícil até fechar os olhos naquela noite, sabendo que um estranho estava dormindo em minha casa. Pior de tudo, fiquei me perguntando se minha mente estava pregando peças comigo. Como eu poderia esquecer de ter um terceiro filho? Não poderia ser. Dylan é meu filho e devo estar apenas tendo um aneurisma ou algo assim. A ideia me assustou porque nada nela oferecia soluções fáceis. No dia seguinte mandamos os meninos para a escola e conseguimos aquela consulta. Quando chegamos ao escritório, fiquei quase convencida de que tinha acabado de imaginar toda aquela neblina bizarra. Então ouvi um jovem no saguão discutindo com 2 filhos que ele afirmava não serem dele. Eu não conheço vocês, não me importo com o que aquele médico diz, vocês não são meus. Saiam de perto de mim. Ele perdeu a cabeça. Eu parei quando ele estava prestes a sair pela porta e vi algo em seus olhos. Foi o nevoeiro? Eu sussurrei. Ele sabia do que eu estava falando e isso me perturbou ainda mais. O médico me examinou e não encontrou nada de errado fisicamente. Vou prescrever alguns medicamentos psiquiátricos apenas para ajudá-lo a manter a calma. Tenho certeza de que tudo isso se resolverá em alguns dias, disse o médico. Sorri inquieta e prometi que os tomaria. Nunca tomei, admito. Eu queria ter a mente clara para poder descobrir o que estava acontecendo e quais dessas crianças eram realmente reais, mas conhecer aquele homem me confirmou que eu não estava sozinha.
Outros estavam experimentando o mesmo que eu. Eu não sabia como explicar isso ao meu marido e estava com medo de que ele pudesse considerar me mandar para um asilo de loucos se eu continuasse a insistir no assunto. Talvez eu estivesse louca. Talvez ele seja meu filho. Quando eles chegaram da escola, eu preparei comida para eles e sentei em frente a Dylan. Eu queria tentar resumir uma vida normal, por mais maluca que pareça. Esse garoto não fez nenhum esforço para parecer uma ameaça. Talvez a neblina tenha feito alguma coisa comigo, não com ele. Obrigado pelo jantar, mamãe, disse Dylan enquanto me abraçava depois de lavar o prato. Dei-lhe um meio sorriso e fiquei ali sentado, sentindo-me absolutamente horrível. Eu estava começando a sentir algo por ele. Ele era mesmo real? Como eu poderia ter certeza de que ele é real? Aquela segunda noite sem dormir me fez levantar e verificar os meninos, para ter certeza de que nada fora do comum aconteceu. Eles estavam todos tão pacíficos. Minha vida parecia um sonho. Mas ainda estava cismada. Sinos de alarme tocaram na minha cabeça, me dizendo para não deixar esses sentimentos de lado. Fui ao sótão para tentar encontrar algo relacionado à infância de Dylan. Se ele fosse realmente meu filho, eu sabia que teria guardado as coisas do bebê lá, mas não encontrei nada, nem mesmo uma pulseira do hospital. Enquanto eu estava sentado olhando outros álbuns, me ocorreu que cada parte dele aparentemente se manifestou há 4 dias. Antes disso ele não existia. No dia seguinte, quando Vincent foi trabalhar, verifiquei online em nossa região para ver se mais alguém poderia ter tido uma experiência semelhante com o nevoeiro. Demorou um pouco para cavar e talvez tomar muitos cafés, mas encontrei algo, enterrado em uma guia de ajuda em um grupo do Facebook. Como saber qual dos seus filhos é real? Havia um vídeo de uma mãe como eu. Atrás dela havia 3 crianças, todas sentadas em cadeiras amarradas com braçadeiras. Coloquei minha mão sobre a boca quando ela começou a falar. Todo mundo diz que sou louca, mas não consigo afastar a sensação de que uma dessas crianças não é realmente uma criança de verdade. Tudo começou com a neblina e foi crescendo a partir daí. No começo eu tinha certeza, depois começou a me infectar mais. Eu borro seus rostos. Todos eles parecem iguais. Então percebi que não tinha certeza de qual era aquele que não conseguia lembrar. Eu precisava saber. Se forem do meu sangue, sei que terão sangue. E então disse a mim mesmo que não importava. Eu amo todos eles. Mas esse desconforto no meu estômago não desapareceu. Ela pegou um canivete. Então a tela ficou preta de repente, anunciando que o vídeo foi retirado. Isso fez meu coração disparar. Eu não poderia fazer isso. Eu não sou um monstro. Mas o que ela disse me incomodou. A névoa havia infectado sua mente. Fez sua pergunta se tornar realidade. E se estivesse fazendo isso comigo também? E se uma dessas crianças for um impostor? Ontem cheguei ao meu limite. Tentei durante um dia inteiro deixar esses pensamentos de lado e tratar os 3 como meus. No entanto, eu não tinha nenhuma ligação com Dylan, nenhum instinto maternal. Quando ele me abraçou, eu me senti morta por dentro. Ele é um estranho. Uma mãe conhece seus filhos. Eu disse ao meu marido que iria levá-los ao parque. Quando eles saíram e brincaram, eu sentei lá e os observei, tentando me preparar psicologicamente para o que precisava fazer. Tenho alguns alfinetes de segurança no carro para emergências com roupas e disse a mim mesmo que só precisava espetar o dedo deles. Era isso que a mulher ia fazer, eu tinha certeza. Os verdadeiros vão sangrar. O falso, eu não tinha certeza. Esperei até que eles voltassem para o carro e tranquei as portas. Mãe, podemos tomar um sorvete? Braxton perguntou. Eu estava fazendo uma contagem regressiva mental e então ataquei, espetando seu dedo. Mãe, que diabos? James gritou. Eu o peguei em seguida. Dylan tentou se defender e a ponta afiada prendeu seu braço. O sangue escorreu e ele gritou. Meio que a senhora está fazendo? Por que você fez isso? Eu congelei, olhando para os outros meninos. Deixei cair o alfinete de segurança e rapidamente os levei até a clínica mais próxima. Foi um acidente. Você levará apenas alguns pontos, eu disse a Dylan. Eles prometeram não contar nada ao pai. Fiquei pasma e horrorizada com o momento desde então. Seus rostos estavam cheios de medo. A própria mãe os atacando. Essa não é a pior parte, porque tem uma coisa gravada em minha mente. Braxton não sangrou.